Ontem eu vi um post no Instagram que falava sobre quanto o ambiente importa. E eu nunca vejo o post, quando eu vejo que ele tem muita movimentação, muita curtida, eu nunca vejo o post só como o post em si, porque eu sei que tem toda uma discussão por trás nos comentários, ainda mais quando tem mais de 500, e que os debates eles são muito bons para poder trazer perspectiva, novos pontos de vista que fazem você pensar e refletir, tanto a respeito da sua própria condição, como da condição e da realidade de outras pessoas. E algo que eu já reconheço há um bom tempo é que a condição que eu vivo hoje passou por muitos privilégios, muita sorte, inclusive, de eu ter nascido onde eu nasci, ter tido os pais que eu tive, de ter encontrado as oportunidades certas, ter acessado conhecimentos que muitas pessoas não teriam oportunidade. E a discussão que... Deixa eu contextualizar para você e te explicar qual que era o vídeo. Era um rapaz que começava o vídeo falando assim: muitos podem dizer que o ambiente não importa. Aí mostra ele em São Paulo, extremamente movimentado, trânsito, poluição, aquela selva de pedra, o apartamento que ele tava, o casal de cima fazia barulhos indevidos e ele não conseguia sentir paz, tinha muita ansiedade naquele ambiente. E na sequência, ele coloca: até você saber, até você mudar de ambiente. Acho que era mais ou menos isso. Ele muda para uma outra cidade, um pouco mais de aparência de interior, as ruas um pouco mais limpas, as casas mais bonitas, ele saindo para poder fazer um pedal, sem ter que pegar aquele trânsito, aquela vida corrida, movimentada. E a discussão que se estruturou nos comentários foi justamente de: ah, mas muitas pessoas não têm essa condição, muitas pessoas não têm essa oportunidade, ah, eu também gostaria. Pessoas que moravam no interior foram morar na cidade grande, pessoas da cidade grande que foram morar no interior. E aí entra aquela discussão a respeito da consciência de classe versus a meritocracia, porque sempre tem um que vai falar que, ah, mas nem todos têm a mesma oportunidade, e outros que vão dizer que, poxa, é só a pessoa querer, é só se esforçar. Eu não me coloquei na tentativa de achar um ponto de equilíbrio entre esses dois pontos de vista, mas cada um deles me trouxe novas perspectivas do fato de que, pra eu estar onde eu tô hoje, não foi só questão de querer, de fazer, de tentar e tudo mais. Porque, inclusive, isso é algo que eu falei em um dos vídeos passados. A gente só consegue chegar aonde a nossa mente também alcança. Se eu não vislumbrasse certas possibilidades, onde que hoje eu ia trabalhar home office de qualquer lugar? Cara, é praticamente impossível. Fora que o caminho que eu fui começando a trilhar, lá no início eu não sabia onde ia levar. Não sabia. E assim, foi uma oportunidade que, olhando por outro ângulo, praticamente caiu no meu colo. Apareceu o anúncio pra mim, apareceram as pessoas. A gente pode até dizer que, pois isso aí pode ser atribuído a Deus, porque como que você ia provocar isso sem saber onde isso ia te levar? E de outra perspectiva, você ter mais consciência da condição onde as pessoas se encontram, os desafios que elas enfrentam, te ajuda a não querer cagar regra pra todo mundo, dizer que a realidade de todo mundo é igual, porque tem pessoas que têm realidades muito mais difíceis. E sempre que você for se comparar com outras pessoas ou for estabelecer comparação entre quem conseguiu alguma coisa e outras pessoas, sempre vai ter alguém mais fudido, alguém pior. Ah, mas eu tive que estudar no carro. Aí o outro chega e fala: ah, e eu que nem carro tinha. Porra, e eu que nem andava. Sempre vai ter alguém pior. Sempre vai ter alguém pior. Por mais lamentável que seja a situação da pessoa, o ponto de partida que ela teve, sempre vai ter alguém pior. Então o que eu quero trazer como reflexão, na situação concreta, de indivíduo para indivíduo, terão janelas, algumas menores, algumas maiores, mas sempre terão janelas, caminhos possíveis. E contemplar esses caminhos possíveis, entender quais são, vislumbrar, ver a possibilidade, é algo que também não é franqueado a todos, a não ser que alguma provocação de pensamento de alguma forma faça com que a pessoa enxergue aquele caminho, aquela possibilidade. E como o acesso à internet hoje é extremamente democratizado, muitas pessoas conseguem ter acesso a conteúdos, ambientes através da internet que na década de 50, 60 nunca que seria possível para a pessoa. Então hoje eu vejo que, inclusive eu, hoje não estaria tendo a vida que eu tenho, não que seja das melhores, não que eu tenha feito as escolhas perfeitas, mas muitos dos privilégios que eu tenho hoje provavelmente eu não teria se não fosse a época em que nós nascemos, a época em que viemos ao mundo. Então, independentemente do seu ponto de partida, de onde você está saindo, se você tem acesso à internet, eu acho que uma escolha consciente que a gente pode fazer
ou talvez nem tão consciente assim, né? Mas eu busco de alguma forma trazer um pouquinho dessa consciência aqui no canal, filtrar um pouco melhor quais são os caminhos possíveis que você tenta construir. Principalmente parar de seguir o fluxo de algoritmos automáticos, condicionados, como Instagram, TikTok, redes sociais em que você não sabe qual é o próximo pulso, a próxima dose de dopamina, o que que vai vir pra você. Ser mais intencional. Cara, parar de sair da rede da surpresa e ir pra rede da intenção. Pra onde você quer caminhar, pra onde você quer ir, independentemente do seu ponto de partida. Pô, Marcos, mas isso aí já tá pendendo mais pro lado da meritocracia. Se a pessoa não quiser ou ela não puder querer, meus queridos, eu sei, em certas condições a pessoa nunca nem vai conseguir ver esse vídeo, nunca nem vai conseguir assistir isso daqui. Mas aqueles que estão assistindo, eu tô te falando, sai desse fluxo automático, sai dessa correnteza que te arrasta pra onde você nem sabe onde vai parar. E escolha, decida. Porra, mas eu não tenho capacidade de decidir, de escolher. Faz o seguinte, ó, troca de aba agora. Você tá no YouTube, né? Vai lá no aplicativo do Instagram, desinstala. Faz isso por 3 dias. E tenta retomar o controle do seu tempo, pelo menos, da sua vida ali. Do que você vai fazer nas horas livres. Um caminho que eu sei que, tanto pra mim quanto pra muitas outras pessoas, facilitou, ajudou, é justamente o caminho da leitura intencional. Porque a leitura, primeiro, vai te deixar menos ansioso, vai te trazer mais repertório, vai abrir possibilidades na sua mente, caminhos que talvez você não conheceria se não fosse pela leitura, vivência humana. E com isso tudo, talvez lá na frente a vida desvele pra você possibilidades melhores. Não tô fazendo promessa de resultado de forma alguma. Eu poderia muito bem ter... Novamente, a gente só consegue enxergar o mundo pelos nossos olhos, né? Que visão egoísta, cara. Talvez eu tivesse seguido todos esses conselhos e ainda assim não tivesse aqui agora gravando esse vídeo ou desfrutando de qualquer um desses privilégios. Que conselho clichê. Seja mais consciente no que você busca, no que você gasta o seu tempo. Eu acho que esse pelo menos é um bom conselho, né? O que Jung diria. Ser mais intencional. Mas também se não quiser, você não tem obrigação nenhuma, desconsidere tudo que foi falado nesse vídeo. Talvez eu ainda esteja muito impregnado pela cultura coach e de desenvolvimento pessoal da nossa época. Talvez a pessoa simplesmente deva se contentar com a vida que tem e tentar entender uma forma um pouco mais leve de viver. E seja minha obrigação aqui nesse canal trazer reflexões que vão tornar a vida da pessoa mais leve, já que ela quis assistir o meu vídeo, eu devo honrar o tempo dela, não ordenando que ela mude de vida ou tenha uma vida diferente da que ela já tem. Mas trazer reflexões, pensamentos, talvez seja a medida que me caiba. Mas se de alguma forma, além de melhorar os pensamentos, eu consiga melhorar, que mesmo que em pequena dose, a sua vida, já seria um êxito muito grande. Comenta aqui nesse vídeo aqui o que você achou, o que você pensa sobre pessoas que falam é só você querer que você muda de vida, que foi o tema central do debate desse vídeo, e a gente se fala. Mano, mais difícil do que eu penso. Vamos falar sobre o diálogo interno? Tá ligado?